Deixo pra trás meu passado, com o coração e mente em ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Não me preocupo com amanhã, o Senhor é quem me diz que hoje é o dia. Hoje é o dia. Meus medos deixei pra trás, eu já não duvido mais. Todos os meus sonhos eu entrego a ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim é bom. Hoje é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, regozijarei. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui novamente com a gente para juntos nós celebrarmos ao nome do Senhor. Nós estamos no terceiro encontro da série É Hora de Crescer e hoje nós vamos refletir sobre a nossa língua. A gente cresce controlando a língua. Mas antes da gente iniciar aqui o nosso momento de leitura bíblica, eu quero te convidar a compartilhar o link dessa transmissão com seus contatos, seus amigos nas redes sociais. Compartilhe aí agora mesmo aí no seu Facebook, para que outras pessoas sejam também alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Vamos iniciar então o nosso momento de celebração a Deus. E como sempre, quero te convidar a ler as Escrituras. Vamos juntos ler. Essa série é baseada na carta de Tiago e hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Nós estamos no capítulo 3, versículos 1 e 2 da carta de Tiago vai dizer assim para nós: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Amém? Então que Deus possa falar com você e que hoje, de fato, nós falemos menos, né, e ouçamos mais e que ouçamos a voz do nosso Deus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que nos ajude a compreender a sua vontade e que nos dê a sua bênção mais uma vez. Ore comigo, por favor. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por este momento e pedimos a tua bênção, a tua graça sobre cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está conectada neste momento para cultuar ao teu nome. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, receba o nosso culto, os nossos louvores a ti, Senhor, e fale através da sua mensagem com cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos celebrar o Senhor com bastante alegria? Cante junto com a gente nesse momento.
marcas de vitórias, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador incomerecedor, sua graça me alcançou. Olá pessoal, tudo bem? Vamos então aprender aí o nosso momento Libras, certo? Para hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma orientação para vocês que estão aprendendo aí com a gente o nosso momento Libras. Hoje o tema é controle a sua língua. Fica muito estranho, né? A gente sinalizar dessa forma. Por quê? A estrutura da língua de sinais é diferente do português. Então, nesse momento, sendo uma frase literal do português, para a língua de sinais a gente tem que fazer na estrutura da língua de sinais. Então, como a gente sinalizaria esta frase? Controle a sua língua. Como ficaria em língua de sinais? Então, controle a sua fala ou controle o seu sinal, né? A gente usaria a estrutura da língua de sinais. Então, fica totalmente diferente da parte do português. Então, eu quero que vocês consigam entender isso, porque a língua de sinais ela tem a sua estrutura e todos os seus segmentos diferentes do português. E assim a gente consegue seguir e aprender e avançar da língua de sinais. Se vocês conseguirem entender, já fico muito feliz. Domingo que vem tem mais um Momento Libras para vocês. Deus te abençoe, um forte abraço. Valeu!
poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Vamos refletir na palavra de Deus. Quero reler com você o versículo 12, a parte final aqui do versículo diz assim, ó, se pudéssemos controlar a língua, Tiago vai dizer, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Olha que interessante. Você já falou alguma coisa que você se arrependeu de ter falado? Uma piada desagradável, fora de hora, um comentário constrangedor, ou uma ofensa num momento de discussão, de briga? Já falou coisas para o seu pai que você depois ficou pensando, poxa vida, eu não devia ter falado isso? Ou para sua mãe, para sua esposa, para o seu esposo? Às vezes nós falamos sem pensar, às vezes nós falamos sem sabedoria, às vezes falamos e magoamos, né? Então, talvez você já tenha passado, né, por alguma situação assim, onde você gostaria de não ter falado o que você disse, algo que de fato foi sem sentido, né? Bom, quando a gente olha para a Bíblia, não é à toa que a Bíblia tem várias orientações sobre essa arte, né? A arte de falar. A gente tem muitas orientações para como falar, o que falar, quando falar, para que falar. Então a gente precisa de maturidade para saber a hora de falar e a hora de calar, né? Eclesiastes 3:7 diz que existe um tempo de falar e um tempo de se calar. Pessoas imaturas, elas não sabem a hora de falar e nem a hora de parar de falar. Na verdade, pessoas assim acabam se queimando, né, pela própria língua. E aí elas causam confusões, causam problemas por causa de palavras que são faladas de maneira inoportunas ou impróprias, né? Então veja o que diz, por exemplo, o texto de Provérbios 18:21, né? Sobre as pessoas maduras na fé. O texto diz que essas pessoas sabem que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, com essa percepção, Tiago, o autor da carta que a gente está estudando, inspirado por Deus, ele vai escrever na sua carta, no seu tempo, sobre a importância de saber controlar o que se fala. Ao que parece, aqui no contexto onde Tiago vai escrever, os cristãos que estão lendo essa carta originalmente, Tiago vai dizer para eles, porque eles estavam tendo alguns problemas muito sérios com a língua, estavam falando coisas sem pensar, falando de qualquer forma. E aí Tiago vai advertir esse povo para que eles pudessem ser prontos a ouvir e tardios para falar e tardios para se irar. Nós vimos isso no capítulo 1, no versículo 19. O cristão que não refreia a sua língua, ele não é verdadeiramente religioso.
Tiago 1,26 diz para a gente que quem não refreia sua língua, de fato não vive uma religião verdadeira, uma religião de verdade. É por isso que nós precisamos falar e precisamos agir como se a gente já estivesse diante de Cristo no julgamento. Tiago 2, versículo 12 vai dizer isso para nós. Hoje a gente aprende nessa série, é hora de crescer, que a gente precisa saber o que, como e quando falar. E a gente aprende que quando a gente sabe disso, então isso vai demonstrar. Saber isso demonstra para nós um nível de maturidade que é necessária para os filhos e para as filhas de Deus. Então você e eu precisamos crescer, precisamos amadurecer, e nós crescemos controlando a própria língua, controlando a nossa língua. Portanto, com base aqui no capítulo 3 de Tiago, vamos ver algumas orientações bíblicas sobre como controlar a língua. Primeira exortação, primeira orientação de Tiago para nós é a seguinte: não fale sem pensar. Antes de você falar, você precisa pensar. Tem até quando a gente está nervoso ou quando a gente é provocado, né, tem uma dica que o pessoal dá, que é você contar até 10 antes de falar, né? Você conta até 10 ali, respirando devagar, porque quando você faz isso, você consegue de fato refletir antes de falar, você consegue pensar antes de falar. O texto de Tiago vai informar para a gente que possivelmente estava havendo um problema na igreja para qual a carta é escrita, né? E parece que muita gente ali, muitas pessoas estavam querendo assumir o papel de liderança da igreja, estavam querendo ser líderes, querendo ser mestres, né? Por isso Tiago vai advertir, e ele vai dizer assim, que para os irmãos não quererem ser mestres, vai dizer que ser mestre requer a responsabilidade por aquilo que se fala e que se faz, porque eles seriam julgados com mais rigor. Aliás, eu aproveito aqui para deixar meus parabéns a todos os professores, né? Dia 15 agora, nessa semana, foi dia do professor, né? E o professor sabe a responsabilidade que é de ser mestre, né? Porém, se essa não for a sua vocação, não queira entrar nessa, porque de fato a responsabilidade é maior, segundo Tiago, né? Uma responsabilidade muito grande. Porém, ele vai também continuar aqui no texto, e ele não vai excluir o fato de que todos nós, né, de alguma forma, estamos sujeitos aos erros, né? Todos nós somos passíveis de cometermos erros quando falamos. E é por isso que a gente precisa buscar o autocontrole, né? Buscar controlar a nossa língua, para que a gente de fato seja capaz de controlar o restante do corpo. Vai dizer que quem consegue controlar a língua consegue controlar o corpo todo, consegue controlar-se em todos os outros sentidos. Então, sobre isso, Tiago vai usar alguns exemplos que vão demonstrar essa importância de saber usar a língua. Quando você começa a ler o capítulo 3 de Tiago, você vai encontrar esses exemplos ali. Primeiro, ele vai falar sobre a importância de controlar o freio do cavalo, né? Em um cavalo ou do leme, controlar os lemes nos navios. Qual é a importância da gente controlar o freio do cavalo e o leme dos navios? Então, tanto o freio como o leme, eles são muito pequenos quando a gente compara ele com um cavalo. Pega o freio, por exemplo, de cavalo, compara com um cavalo, ele é muito pequeno. E o navio também, se você pega o leme, ele é muito pequeno, controlado ali, comparado ali com o navio, né? Então, o versículo 5 diz assim: assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos, né? Então, apesar deles serem pequenos, o freio consegue domar o cavalo e o leme consegue controlar o navio. E a língua, se for controlada, consegue controlar o corpo todo. Algumas pessoas vão acreditar e acreditam, né? Talvez você acredite nisso, eu não sei, nesse poder místico das palavras, né? Que a nossa palavra tem um poder místico, né? Você acredita nisso? Que a sua palavra tem esse poder? Que o que você fala acontece? Algumas pessoas vão defender isso com base no que Tiago está dizendo, né? Mas, na verdade, a nossa palavra não tem esse tipo de poder. Nós não temos nenhuma base bíblica para afirmar que as palavras têm poder em si mesmas. Não é porque alguém fala, por exemplo, vou ficar rico, que ela vai acordar no dia seguinte com alguns dígitos a mais na sua conta bancária. Já pensou se fosse assim? Se tudo que a gente falasse acontecesse? Daí surge até um ensino herético, né? Um ensino falso, que é conhecido como uma teologia positiva, né? Do positivismo, né? E a gente acaba
sendo conduzido ali para falar algumas coisas repetidas vezes. Algumas pessoas falam que você tem que repetir 3 vezes para dar certo, né? 3 vezes que vai acontecer. Isso me desculpe se você acredita nisso, mas isso é balela, isso não tem base bíblica. Isso talvez vai te ajudar ali numa autoafirmação, te deixar mais confiante, mas isso não vai fazer com que de fato aconteça, que de fato produza resultado, né? Então, da mesma forma, não é porque proferiram a vocês palavra negativa, não é porque alguém disse mal de você, alguém te maldisse, né? Te amaldiçoou, que isso vai acontecer com você, que você vai ser um derrotado pro resto da sua vida. Isso depende de como você absorve essas palavras. A gente não deve falar dessa forma porque as nossas palavras têm o poder de influenciar, é verdade. Mas você que está ouvindo, você pode ter, você tem a liberdade de absorver ou não aquilo que está sendo falado. O que a Bíblia está ensinando para a gente é exatamente isso, né? A nossa palavra tem uma influência muito grande para aqueles que estão nos ouvindo, né? Para aqueles que estão perto de nós. Então, um sim ou um não podem ter grandes consequências, dependendo da hora que a gente diz sim ou não. Quando um juiz declara um réu culpado ou inocente, as suas palavras vão afetar a vida do acusado, bem como a da família desse acusado, a dos amigos desse acusado. Então, ele precisa ter muita responsabilidade, porque se ele fez um julgamento injusto, vai ter consequências irreparáveis, né? Um presidente diz algumas palavras e ele assina alguns papéis e a nação pode entrar em guerra. Após tratar sobre a importância de controlar a língua, Tiago ele vai usar mais alguns exemplos, porém agora sobre como as palavras podem causar destruição. Para isso ele vai citar o fogo e um animal perigoso. Veja só o que ele diz no versículo 5 ainda, ele diz assim, olha, vejam, como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Você já deve ter visto ou ouvido em algum noticiário algo sobre os incêndios que são ocasionados por bitucas de cigarro. Já viu alguém que joga uma bituquinha de cigarro e aí causa um incêndio grandioso? É terrível como algumas pequenas fagulhas ou chamas podem se alastrar de forma tão rápida e destruir casas, vegetação e até mesmo vidas. Em 2019, a gente viu no Brasil, né, a gente teve várias notícias, né, tivemos várias notícias sobre os incêndios da Amazônia e como o fogo ele se alastrava de forma incontrolável. Então, na comparação de Tiago, assim são as palavras impensadas, as palavras que nós proferimos sem pensar. Por isso você não pode falar sem pensar, porque a sua palavra pode trazer destruição, pode causar destruição, pode incendiar e trazer prejuízos para as pessoas que estão à sua volta ou até mesmo para você. Da mesma forma como o fogo queima e fere, o que você fala pode se alastrar e pode alcançar outras pessoas. Agora, se as palavras forem boas palavras, isso é maravilhoso, isso é ótimo, porque elas vão trazer refrigério, elas vão trazer cura, elas vão trazer a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Fale coisas boas, mas se as palavras forem ruins, elas vão ferir as pessoas, vão acabar com os relacionamentos, vão causar intrigas, discussões numa comunidade cristã. Ela pode criar inimizade, fazer com que as pessoas sofram danos no emprego, pode influenciar na baixa autoestima de alguém. Enfim, a língua pode causar uma série de catástrofes. Como você tem usado a sua língua? Você tem usado ela para falar bem ou para difamar, para falar mal, para denegrir, para manchar a imagem de alguém? Se você tem falado sem pensar, eu quero te desafiar agora, em nome de Jesus, a parar de fazer isso, a de fato buscar o autocontrole, a de fato contar, se for necessário, até 10, até 100 vezes para que você fale. Controle a sua língua, porque uma palavra dita depois, lançada no vento, a Bíblia diz que ela não volta mais atrás. Tiago também vai fazer a comparação de um animal perigoso e veja o que ele diz no versículo 7 e 8. Ele diz assim, olha, o ser humano, ele consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe. Mas ninguém, disse Tiago, consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Veja como é sério essa afirmação aqui de Tiago. Então, como exemplo anterior, Tiago está dizendo sobre a capacidade destrutiva das palavras. Assim como alguns animais até parecem ser inofensivos, mas
Eles podem atacar a qualquer instante. A língua descuidada, a língua que não é controlada, a língua incontrolável pode proferir palavras destruidoras a qualquer hora, a qualquer momento. Por isso ela precisa ter um freio. Por isso é tão necessário estar atento em todos os momentos ao que se vai falar. E é exatamente isso que Tiago quer dizer quando ele diz: ninguém consegue domar a língua. Se você tem dificuldade de controlar a língua, você tem que ficar o tempo todo alerta, cuidado com o que você vai falar. Talvez eu estou falando aqui, você é daquela pessoa que ouve e já rebate. Talvez você está até falando aí comigo, eu estou falando e você não consegue, né? Ficar sem falar e você está rebatendo. Ou talvez você esteja concordando, é verdade, eu sou assim mesmo. Mas esse alerta é para você, minha irmã e meu irmão. Esse alerta é para nós todos, mas especialmente para quem tem essa dificuldade. Não é uma contradição aqui em Tiago, né? Mas é que a gente precisa pensar, a gente precisa se policiar a todo instante antes de falarmos. É isso que Tiago quer dizer nesse texto. Então, diante disso, eu quero desafiar você a pensar como têm sido as suas palavras. Elas têm sido construtivas ou destrutivas? Você é alguém que precisa se desculpar toda hora pelo que você fala? Isso pode te ajudar a entender se de fato você precisa se controlar mais ou não, né? Controlar mais a língua ou não. É hora de crescer. Pessoas que amadurecem no sofrimento, mesmo em meio ao sofrimento, aprendem a importância de pensar antes de falar, porque sabem que as palavras podem amenizar ou intensificar a dor própria ou a dor do próximo, a dor alheia. Portanto, pensemos. Pense antes de falar. Amém? Esse é o primeiro princípio, primeira orientação. Uma segunda orientação e a última orientação aqui de Tiago é a sabedoria. Viva com sabedoria. Não basta só falar pensando, não basta só viver, saber falar e pensar. Você também precisa viver dessa forma. Tiago continua no capítulo 3 orientando a igreja, orientando os cristãos e ele exorta os membros daquela congregação, ou os membros das congregações daquela época, para que desejem ser, aqueles que desejam ser mestres, né, na palavra, e ele vai dizer assim: não basta simplesmente se colocar diante das pessoas e falar, é preciso ter algo a dizer, é preciso saber o que dizer. Por isso ele vai agora tratar sobre a sabedoria espiritual, sabedoria que vem do alto. Existem pessoas que têm o conhecimento de montar e desmontar um computador de forma perfeita, mas essas mesmas pessoas não conseguem administrar a própria vida. Outros que são capazes de falar 2 ou 3 idiomas, mas que não conseguem falar palavras construtivas ou palavras que são relevantes, palavras para o bem. Tiago vai tratar dessa sabedoria aqui, apresentando o contraste entre a sabedoria verdadeira, que vem do alto, e a sabedoria falsa, que é a sabedoria aqui da terra, a sabedoria terrena. Tiago ensina que a sabedoria que vem de Deus, ela é demonstrada pelo bom comportamento e pelas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Versículo 13. Mas a sabedoria falsa, ela pode até aparentar uma boa sabedoria, mas algo vai mostrar as suas facetas de inveja, amargura e egoísmo, dizendo mesmo assim que são sábios. Pessoas que se dizem sábios, muitas vezes são pessoas invejosas, pessoas amarguradas, pessoas egoístas. É tão sério, tão profundo este contraste que Tiago está fazendo, que ele chega a chamar esse tipo de sabedoria, não somente de humana, mas de uma sabedoria diabólica. Veja o versículo 15. A sabedoria que vem do alto, por outro lado, ele vai dizer, é pura, pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, ela produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Versículo 17. Enquanto a sabedoria humana é cheia de inveja e de egoísmo e causa confusão e todo tipo de coisas más, diz o versículo 16. Por isso mesmo, o mesmo Tiago, ele já orientou os seus ouvintes a pedirem a sabedoria a Deus. Lá no versículo 5 do capítulo 1, ele vai dizer, se a gente pedir essa sabedoria, o nosso Deus vai dar, porque Ele é generoso e Ele dá com bondade a todos. Se você tem falta de sabedoria, você pode orar, a gente já aprendeu isso, e Deus vai te ajudar para controlar a nossa língua em momentos de crise. Muitas vezes nós precisamos, é necessário
termos muita sabedoria, precisamos de muita sabedoria. As nossas palavras vão demonstrar às pessoas que estão nos ouvindo qual é o nível de maturidade cristã que nós possuímos. Pessoas que falam pelos cotovelos acabam demonstrando a sua falta de sabedoria. Podem até ser especialistas em algumas ciências humanas ou exatas, mas lhes falta a sabedoria do céu, a sabedoria divina. No sofrimento, palavras sábias podem ser como incentivos divinos à perseverança na fé. Se você souber falar na hora certa, você pode ajudar a encorajar as pessoas a viverem melhor e a buscarem o melhor. Podem até ajudar as pessoas a mudarem a sua maneira de pensar e a maneira como estão vivendo, de sofrimento, muitas vezes de desânimo. E eu não estou falando para você treinar e para você decorar frases positivas de autoajuda ou até mesmo jargões evangélicos vazios, sem profundidade. Já disse, essa teologia ela é uma falácia. Mas sim, você deve buscar sabedoria para falar, buscar sabedoria para repreender, buscar sabedoria para ensinar, para corrigir, para educar, para direcionar, para guiar e conduzir, para exortar, para apaziguar, para relacionar e construir. A gente precisa de sabedoria para tudo nessa vida. Tem um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é o nome do livro. Esse livro é um best-seller americano, escrito em 1936. E o autor desse livro, o Dale Carnegie, ele vai escrever, e esse é um livro até interessante, e ele ajuda as pessoas a vencerem a sua timidez e a começarem a se relacionar com outras pessoas de maneira mais intuitiva. Ele é cheio de técnicas para um bom diálogo e para um discurso entusiasmado. É muito bom. Se você não tem, de repente vale a pena você adquirir ele para se aperfeiçoar nessa arte de falar. Porém, nada disso que o livro ensina será relevante e é tão relevante se você não estiver debaixo da sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do céu. Deus nos dá essa sabedoria, e com essa sabedoria você consegue de fato crescer, você consegue de fato amadurecer, ter maturidade cristã, mesmo em meio ao sofrimento, e você consegue controlar a sua língua. Então a gente precisa, para controlar a nossa língua, parar de falar sem pensar. A gente precisa pensar antes de falar, e a gente precisa conciliar isso com a nossa prática de vida, a nossa vivência com sabedoria. Pense e busque a sabedoria para controlar a sua língua. Para refletir e praticar, a gente termina essa mensagem lembrando a você que talvez você consiga se lembrar de um filme, lembrado de discursos, né? Em filmes em que tem um discurso muito legal daquele filme Coração Valente. Nesse filme, o protagonista, o Mel Gibson, ele consegue motivar um exército inteiro ali. Ele vai interpretar William Wallace, que é um guerreiro escocês em uma guerra contra os ingleses lá na Idade Média. E uma das cenas mais conhecidas do filme é o seu discurso, em que ele consegue, através das palavras, convencer os homens que os homens que estavam abandonando a guerra a lutarem por sua liberdade. Então, dependendo do que você fala, pode motivar as pessoas. Mas fique tranquilo, né? Você não precisa montar em um cavalo e gritar, né? Freedom, né? Liberdade, como o personagem do filme, para suas palavras serem importantes no seu contexto. Mas o que você precisa? Você e eu também preciso pedir sabedoria a Deus, para que cada palavra que sair da minha boca, para que cada palavra que sair da sua boca seja construtiva, seja palavra que edifica. Paulo vai dizer aos Efésios que a gente deve falar somente aquilo que vai edificar, tanto para você, para a sua vida pessoal, quanto para as pessoas que estiverem ouvindo as palavras que saírem dos seus lábios. Como diz o salmista, que as palavras dos meus lábios, né? Que a meditação do meu coração possam, de fato, agradar a Deus, possam agradar a Ti, Senhor. Diga isso para você mesmo.
Busque isso, que esse seja de fato um ideal para a sua vida. Que as suas palavras, antes de qualquer coisa, sejam palavras agradáveis ao nosso Deus. Se as suas palavras agradarem a Deus, aí você pode ficar tranquilo. Portanto, não fale sem pensar, mas viva com sabedoria. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida. Nós vamos orar por você agora, especialmente você que tem dificuldade de controlar a sua língua, que não consegue ficar sem falar, né? Você gosta mais de falar. Falar é um dom também. A Bíblia diz que aquele que tem o dom de falar precisa falar mesmo. Você foi chamado para falar. Mas o que você vai falar? Fale aquilo que edifica. Fale sobre a palavra de Deus. Fale aquilo que o Senhor te conduzir em sabedoria. Vamos buscar a sabedoria de Deus agora, neste momento, e vamos pedir a Deus que nos dê essa sabedoria. Quero orar juntamente por você, pela sua família, e queria orar também por você que já sofreu, né, com uma palavra maldita, uma palavra que foi falada fora de hora e isso prejudicou sua vida, seu casamento, prejudicou sua família. Eu sei que não é fácil, mas nós temos um Deus que é especialista em restaurar relacionamentos, restaurar valores que foram perdidos, que foram danificados. Confie em Deus e Deus pode te ajudar. Vamos orar? Ore comigo. Deus eterno, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sabedoria generosa para nos conceder. E o Senhor nos instrui através da sua palavra a não falarmos sem pensar, mas a pensarmos. Então nos ajude, Senhor, agora a termos uma postura diferente daquela que por acaso tenhamos adotado e temos falado muitas vezes sem pensar e prejudicado outras pessoas, até nós mesmos. Senhor, nos perdoe neste momento e abençoe nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, pessoas que estão aqui com a gente e têm dificuldade de controlar a língua. Dê, Senhor Jesus Cristo, a característica do fruto do Espírito, do domínio próprio, para que todos nós consigamos dominar a nossa língua. Senhor, com a ajuda do Teu Espírito é possível. Sozinho talvez nós não consigamos, mas o Teu Espírito está aqui para nos ajudar, está em nós. Então nos ajude a controlar a língua e, Pai, nos dê sabedoria para vivermos. Abençoe as pessoas que tiveram os relacionamentos afetados ou a sua vida afetada por causa de uma palavra maldita, uma palavra que foi dita fora de hora ou de forma ofensiva, ou enfim, algo que trouxe destruição, Senhor. O Senhor é poderoso para reconstruir, para restaurar, e nós confiamos em Ti. Eu peço ao Senhor agora que o Senhor abençoe estas pessoas, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Não se esqueça de fazer a sua oferta, de devolver o seu dízimo nesse mês. Fale com a nossa tesouraria local. Se você tiver alguma dúvida, quiser contribuir, você pode nos contatar aqui também pelo inbox, né, pela mensagem. Envie uma mensagem aqui pra gente. Se você tiver algum pedido de oração, pode enviar pra gente também. A gente vai continuar orando por você durante a semana. Eu tenho certeza que o Deus de toda a graça, Ele estará com você e conosco. Amém? Por isso, eu oro e desejo a você que a graça do Senhor nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e essa comunhão maravilhosa, essa amizade, a presença, a instrução do Espírito Santo, seja com a sua vida e com a sua família, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e até a semana que vem, a nossa próxima mensagem. É hora de crescer. Deus abençoe. Querer de lado, deixo pra trás meu passado. Coração e mente em Ti, Jesus. Te estendo as minhas mãos, sabendo que há muito mais. Eu creio que tudo que tens guardado pra mim